Vamos lá, Josias. Bolsonaro está em prisão domiciliar, foi condenado a 27 anos de prisão. Em meio a todos esses trâmites jurídicos, tem também os trâmites políticos, né? O que tudo isso significa? Esse é mais um passo à espera da prisão de Bolsonaro, que é o que os juristas estão falando que vai acontecer. O Supremo está imprimindo a esse resultado uma agilidade incomum, né? Esse documento que consolida o julgamento, a rejeição por unanimidade do recurso do embargo declaratório das defesas do Bolsonaro e dos seus cúmplices aí desse grupo principal da trama do golpe, o Supremo teria 30 dias para publicar esse acordo, já publica agora resultado, o julgamento foi na semana passada, publica agora a ata e o acordo, que é o resumo da decisão, vai sair nos próximos dias. E aí tem mais alguns dias ali para a defesa do Bolsonaro e dos demais apresentarem embargos dos embargos, o outro embargo que se chama infringente, que serve para rediscutir o mérito, mas sabemos todos que nada disso vai prosperar. Esse jogo está jogado, Fabiola. Então, agora aguardar que, com essa agilidade, cheguemos ao trânsito em julgado, que é quando não cabe mais recurso de nenhuma espécie, e a expedição dos mandados de prisão, né? De resto, há a perspectiva, Fabiola, de início de um espetáculo novo, né? Você sabe que 2 espetáculos não cabem no mesmo palco, ou no mesmo evento histórico. Ainda está em cartaz aí esse último capítulo do processo contra os réus desse núcleo principal do complô do golpe, mas o show da democracia tem que continuar. Então vem aí um espetáculo novo. Esse estágio impõe agora às Forças Armadas o início do ritual da desonra do Bolsonaro e dos seus aliados de farda, né? Junto com o Bolsonaro, que é o líder da organização criminosa do golpe, já foram condenados nesse núcleo 3 generais, o Braga Neto, Augusto Heleno e o Paulo Sérgio Nogueira, e um almirante, o Almir Garnier. E o Exército e a Marinha devem ao país agora informações sobre o processo de expurgo dos 5 membros desse Estado-Maior do golpe. Precisam perder as patentes, deveriam também ser expulsos da folha de aposentados das Forças Armadas, mas, infelizmente, essa encenação inclui mortes simuladas. Então, ainda que sejam punidos, como se espera, com rigor máximo pelo Superior Tribunal Militar, nesse segundo estágio, o Bolsonaro e os seus aliados de farda, eles serão declarados mortos fictos, ou mortos-vivos. Os vencimentos deles, o Bolsonaro, por exemplo, recebe ainda alguma coisa em torno de 13 mil de aposentadoria do Exército. Esses vencimentos vão passar a ser recebidos pelos familiares. Hoje há alguma coisa em torno de 600 defuntos de papel nas Forças Armadas. Estão lá esposas, companheiras, filhas de militares recebendo do Tesouro algo como 25 milhões de reais por ano, esses mortos fictos. Então, a remuneração dos zumbis golpistas também vai adicionar escárnio a essa aberração, a transferência dos soldos para os familiares, né? Esse é o espetáculo novo, Fabíola, que vai começar. De resto, há na política uma pressão para que o Bolsonaro se posicione em relação a 2026. Aliás, né, nesse final de semana, tantos textos falando sobre essa prisão do Bolsonaro. Estava até lendo também o Hélio Gaspari, ele na Folha de São Paulo, falando que não vê ele preso numa papuda, que isso pode ser uma questão para o país. A gente falava isso na semana passada. Teve um artigo também publicado pelo Fábio Van Gatten, que é ex-assessor, ex-ministro e até ex-advogado de Jair Bolsonaro, e ele colocou: a prisão de Bolsonaro é injusta que corrói, diz ele, né? Dói constatar que um homem honesto, com mais de 40 anos de carreira, irretocável, passe a conviver com criminosos de toda a ordem na papuda. Olhando por esse ponto político, né, Amanda, queria muito te ouvir sobre como também o país se divide em relação à prisão de Bolsonaro. O que ela representa na discussão política? O que ela vai representar para 2026? Tudo, né? Eu acho que, na verdade, o que ela representa agora, Fabíola, é finalmente dar um start para quem serão os candidatos da direita. Porque, na prática, Bolsonaro pode ficar, eventualmente, alguns dias preso em regime fechado, seja
Papuda, seja na Polícia Federal, numa sala, seja no Exército, algumas alternativas para que ele fique preso durante alguns dias e ninguém duvida que em seguida a prisão domiciliar será concedida, porque a gente tem um caso muito recente, um precedente muito recente de um ex-presidente da República, que é o Fernando Collor de Mello, que passou alguns dias preso, mas rapidamente foi concedida a prisão domiciliar pelo próprio Supremo Tribunal Federal por algumas questões de saúde. E olha que no caso do Collor, claro que eu não sou médica, mas eu acho que aparentemente eram menos graves, menos sérias do que o quadro de saúde que acomete o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Fernando Collor tinha apneia do sono, transtorno bipolar tem, né? E doença de Parkinson. No caso de Bolsonaro, todos nós acompanhamos a série de cirurgias pelas quais ele passou, às quais foi submetido, cirurgias grandes, sérias, graves, e o seu estado de saúde hoje que é desse soluço constante, que incomoda muito, às vezes, até um aliado estava me relatando hoje de manhã, ele pede para conversar com as pessoas do lado de fora da casa, no jardim, porque às vezes tem que vomitar, quer dizer, é uma coisa séria, ninguém imagina que o Supremo deixará ele preso lá. Eu estava até conversando com advogados do ex-presidente e eles estão numa reunião, eles estão reunidos hoje de manhã, porque foi publicada essa ata, espera-se o acórdão para os próximos dias e aí os advogados têm basicamente dois caminhos. Eles podem entrar, impetrar novos embargos de declaração. Ah, mas eles já não fizeram isso? Fizeram, mas tem os embargos dos embargos. É todo o rito jurídico que garante justamente o trânsito em julgado. Todos nós temos direito a esse trânsito em julgado, até para que a condenação possa transitar e aí somente assim a pena passa a ser cumprida. Então, a dúvida da dúvida. Normalmente, esse instrumento é visto como tendo um caráter meramente protelatório, para adiar mais a decisão. Aí o juiz, o Alexandre de Moraes, pode, em última instância, ele mesmo decretar o início do cumprimento da pena, dizer, olha, os advogados só estão querendo protelar, estão querendo postergar essa decisão, então eu decreto aqui o imediato cumprimento da pena. E ainda haveria os embargos infringentes. Aí muita gente diz, olha, o que a jurisprudência aponta, só tem direito a impetrar esses embargos infringentes quando tem pelo menos duas decisões em contrário na turma. A gente sabe que no julgamento do Bolsonaro não teve isso, só teve uma decisão pela absolvição do ex-presidente e dos outros 7 réus, que é a do Luiz Fux, que aliás não está nem mais na primeira turma, já pediu a transferência para a segunda turma. Restou apenas, então, de 5 ministros, apenas uma decisão em contrário. Mesmo assim, conversando com os advogados de Bolsonaro, eles tecem o seguinte raciocínio, Fabíola, isso é até interessante. Eles falam, olha, se fosse no pleno inteiro, seriam 11, a gente precisava de 2 embargos infringentes. Então, se a gente reduzir isso para a turma, se são 5, então não seriam 2, tendo em vista a proporcionalidade. Um ministro seria o suficiente. Mas ninguém duvida, todo mundo duvida, aliás, que o Supremo aceitasse uma coisa dessa. Então, eu acho que é uma questão certamente é uma questão de tempo para que ele comece a cumprir pena. E agora, o que os advogados têm que se debruçar é sobre uma outra questão. Quando eles vão dar entrada no pedido de prisão domiciliar? Porque até 2 semanas, eu até publiquei uma matéria, uma reportagem com esse teor no UOL, Fabíola, eles não queriam, faz cerca de 2 semanas, eles não queriam que o Bolsonaro passasse nenhum único dia na prisão, em regime fechado. E os aliados também veem isso com preocupação, porque citam o estado de saúde muito delicado do ex-presidente. Portanto, os advogados precisam agora decidir, estão reunidos nesse momento para decidir o seguinte, qual o próximo passo? É embargo de declaração, é embargo infringente ou é já entrar com pedido de prisão domiciliar? Aí faz parte de uma estratégia da defesa e abre para o segundo capítulo, que a gente pode até debater aqui, conversar, os candidatos colocados aqui da direita.